Bem-vindos todos. Bom, no último episódio eu mostrei como aplicar uma carga de momento no modelo 3D, um modelo em que os nós não têm graus de liberdade de rotação e, portanto, não aceitariam cargas de momento de forma natural. Eu vou, ao longo desse episódio, mostrar uma segunda alternativa. Bom, eu vou começar aqui com uma caixa, que foi gerada aqui com 2x2 por meio, e que eu fiz aqui um desenho em cima dessa face para fazer uma partição e gerar esse corpo aqui. Eu já separei aqui as faces, né, que vão ser necessárias, né, a base e a parte de cima onde vai ser apoiada a coluna. No módulo de malha, ela foi gerada exatamente com os mesmos parâmetros do episódio anterior e já separado aqui tanto a base quanto a coluna. Opa, não é aqui não, é aqui. Sapata, grupo de face, está aqui, ó, o apoio da coluna e aqui embaixo a base. Feito isso tudo, vamos ver como fica o estabelecimento do problema no Aster. Bom, já aqui no Aster, o processo segue como sempre, né? Lê a malha, atribui o modelo, lembrando que na atribuição do modelo eu vou ter que atribuir também os elementos de dimensionalidade menor, então também preciso colocar o modelo nos elementos de face que eu vou usar para fazer as condições de contorno. Modelo, no caso, 3D subintegrado. A malha lá atrás foi gerada com alta ordem. Definição do material, alguma coisa parecida com cimento, atribuição, tudo normal. E antes de vir para cá, né, vou só dar uma passada aqui nas condições de contorno. Então, nesse grupo de nós, os nós de baixo, todos os deslocamentos bloqueados. Até aqui, beleza? E como é que eu faço para gerar momentos em cima disso se eu só tenho forças lineares? Eu posso impor nessa face aqui de cima funções. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, o momento em Y, eu vou colocar uma força na direção Z variando ao longo de X, de maneira que aqui eu vou ter uma força positiva, né, puxando para cima, e aqui uma força negativa, puxando para baixo, né. Força, na verdade, não, né, uma tensão. Uma tensão para cima e aqui uma tensão, entre aspas, apontando para baixo. Então isso vai me gerar um momento negativo aqui, né, na direção Y. E aqui no X, em cima da mesma face, eu vou colocar a força com outro formato. Esses formatos, eles são, como visto aqui, né? Eu não estou mais chamando o afechar meca. Eu estou chamando a fechar meca F, porque eu preciso colocar a condição de contorno definida por uma função. A função tem que ser definida aqui em cima, né? Ela pode ser colocada como uma função mesmo, uma tabela que vai definir, ou pode ser usada uma formule. Formule te dá a oportunidade de colocar uma expressão analítica. E a expressão analítica, no caso que eu botei aqui, para o momento em Y, está aqui, ó. Eu atribuí o parâmetro X e coloquei essa expressão aqui, né, usando só X. Se eu tivesse mais parâmetros, poderia colocar uma expressão com mais complexidades aqui. Nesse caso, esse 12 vem das operações que transferem, né, a distribuição de tensão numa seção para gerar um determinado momento. Aqui tem um valor do momento gerado e aqui tem como ela varia, né? Então, positiva para x maior que 1, negativa para x menor que 1. Fiz isso aqui para o momento em Y.
E também fiz a mesma coisa aqui para o momento em x, só que com a variável y. Então, quando eu vier aplicar o momento em x, eu tenho uma tensão variando ao longo de y, que é essa direção aqui, que é positiva nesse lado, negativa nesse lado. Então, o momento em x aplicado é positivo. E aqui, momento em y. Então, sempre usando a Fecharmeca F. Para gerar a fórmula, você escreve a expressão nessa janela aqui e determina quais são os parâmetros aqui. Tudo na mão. Feito isso tudo, é um detalhe. Eu não vou poder fazer essa chamada aqui de 3 de uma vez só. Eu não poderia fazer as 3 atribuições em cima da mesma na mesma chamada do Fecharmeca. Não tem que separar em 3. Porque se eu colocar mais FZs aqui embaixo, ele vai atribuir só o último. Agora, se eu colocar um por um, ele vai fazer 3 pedaços que vão ser depois empilhados independentemente. Aqui resolvo o problema, a contribuição de condição de contorno e tudo mais. Nesse caso aqui eu pedi para calcular deformações, critérios, né, de deformação equivalente e tensão equivalente. E eu adicionei aqui um React Noda. O React Noda vai calcular as reações nodais de cada nó, de maneira que eu vou poder usar depois uma totalização em cima desses nós aqui da base para ver se esses momentos estão realmente sendo aplicados. Então, o restante aqui isso aqui você aciona para você colocar esses números nesses campos que foram calculados no resultado que você já tem. Se quiser guardar em outro campo, você desmarca aqui, põe o nome que você quiser e segue em frente. Aqui vem esse post-RLT, que é o comando que você tira por aqui, pós-tratamento, é o responsável pela checagem. O que eu estou dizendo aqui para ele? Pegue o resultado que já foi enriquecido com aqueles campos todos, inclusive a reação nodal, e exclusivamente para o grupo de nós da base, que é o que eu estou restringindo aqui, faça a extração das resultantes nessas 3 direções. Estou apontando aqui qual é o campo que vai ter que ser operado lá. E aqui embaixo, eu estou dizendo para ele calcular também os momentos nas 3 direções em relação a este ponto aqui. Então é 1, 1, 0, que é o ponto exatamente aqui no meio da base. Então vamos olhar aqui, dar uma checagem final. 2000 realmente está para baixo, ok. Primeiro eu vou rodar só o caso da solução. E agora, com a solução feita, eu vou pegar os resultados aqui, né, com aquelas estruturas de dados que já foram calculadas, e passar para o pós-tratamento. Ok. Feito isso, eu tenho aqui um arquivo onde eu imprimi aquela tabela que foi levantada lá no post-RDFT. E eu vejo aqui exatamente o que é. A reação em Z é positiva, aquela carga estava para baixo, então a reação em Z está sendo positiva. O momento em X, que foi aplicado positivo, está aqui a reação é negativa, exatamente o valor que eu queria. E o momento em Y também se comportando exatamente como esperado. O momento em Z tem um errinho aqui, mas é bilionésimo, não tem expressividade nenhuma. E os resultantes também nas outras 2 direções. Ou seja, funcionou. Essa aqui é uma maneira de você aplicar uma carga de momento
no modelo sólido, sem introduzir aquele exagero de rigidez aqui. O Aster, ele tem, na verdade, uma forma ainda melhor, né, que negocia melhor essa história de totalmente rígido ou totalmente flexível, que é essa opção aqui. Ligação de elemento. Nessa ligação de elemento, você vai precisar de uma malha de referência, de um conjunto alvo, e nessas opções aqui você diz se você quer ligar um corpo 2D a uma viga, um corpo 3D a uma viga, 3D para um tubo, uma placa para um tubo e por aí, daí por diante. Isso aqui seria o caso de você fazer um modelo em viga, em linha, aqui em cima, e colocar o último nó dele distribuindo esforços aqui nessa face cortada, né, naquele quadro de 1 metro. E para poder depois aplicar carga descentralizada, etc. e tal, aqui na extremidade. A maneira exata de fazer isso está explicada no curso, então eu não preciso detalhar isso aqui. Isso aqui é um extra em relação ao curso. Tá certo? Bom, então isso é o que tem para o episódio de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, espero que aproveitem, que apreciem o que foi apresentado e até o próximo episódio.